Algumas lições desse texto eu quero que você guarde no seu coração. A primeira, Deus abre portas até nas situações mais simples do dia a dia. Por isso, precisamos estar atentos e sempre preparados para falar de Cristo, compartilhando sua obra, seu amor e a esperança que Ele oferece a todos os que creem. Paulo não perdeu a oportunidade. Quando alguém disse, alguém quer falar alguma mensagem de encorajamento, ele disse, eu. E começou a pregar e ninguém conseguiu mais parar ele. Sabe o que é isso? Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para falar sobre o que Cristo tem feito, quem Ele é e o que Ele continuará fazendo na vida do seu povo. Se alguém perguntar para você, você tem algo a dizer? Fale de Jesus. Aí você diz, pastor, mas eu não sei pregar. Pastor, eu não sei nem os versículos de cor. Meu irmão, leia a Bíblia, medite nas Escrituras, mas fale do que Cristo tem feito na sua vida. Fale o quanto Ele tem moldado você, o quanto Ele tem transformado você, quantas vezes Ele consolou você quando você estava sozinho, quantas vezes Ele alegrou seu coração quando você estava arrasado, quantas vezes Ele te fortaleceu quando você estava despedaçado, quantas vezes Ele te libertou e te livrou do pecado e das coisas deste mundo quando você andava meio atordoado nesta vida, do que Ele tem feito e continuará fazendo na vida da igreja. Nós falamos de tantas coisas. Você vai a um bom restaurante e depois sai falando que a comida é boa e convida outras pessoas. Vamos lá é bom. Você vai a um determinado lugar, um bom passeio, e você diz, olha, aquela cidade é boa, aquela praia é boa, vamos lá, vale a pena, vá lá com a sua família. Por que também não compartilhar aquilo que nós temos de melhor? O Senhor Jesus Cristo. Por que não convidar as pessoas para vir à igreja? Sabe, irmãos, nós aqui, me permita dizer, e não estou me gloriando nisso, Deus me guarde disso, mas nós, desta igreja, podemos e devemos convidar as pessoas, vizinho, amigo, conhecido, até os inimigos, para vir ao culto. E saber que essas pessoas vão passar por essas portas e aqui não vai ter ninguém manipulando o sentimento de ninguém. Não vai ter ninguém explorando a fé e a ingenuidade de ninguém. Não vai ter barganha. Não estamos vendendo sal, açúcar, colorau, seja o que for. Não estamos doando sabonete, detergente, seja o que for. A única coisa que temos para dizer é quem Cristo é e o que Ele tem feito na vida desta igreja. E a pessoa vai chegar por essas portas e vai ouvir a palavra de Deus e vai saber, Jesus realmente está nesse lugar. Nós temos um privilégio de convidar alguém, de ouvir a palavra de Deus e saber que o Senhor fala aos nossos corações. Segunda lição desse texto. A fé cristã não se apoia em ideias abstratas, mas em fatos históricos confirmados pela própria Escritura. Assim podemos mostrar que a promessa de salvação atravessa toda a história da Bíblia, anunciada no Antigo Testamento e plenamente realizada em Cristo no Novo. Ou seja, toda a Bíblia fala de um único homem chamado Jesus. Em Gênesis, a promessa é Jesus. Em Êxodo, a promessa é Jesus. Em Levítico, a promessa é Jesus. Em Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e por todos os profetas, a mensagem sempre acerca do Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura dá testemunho dele. Toda a verdade. O Antigo Testamento, ele aponta para o futuro e diz, ele é o Messias. Ele virá e cumprirá toda a profecia. Olhem pela fé e contemplem. Essa é a narrativa, inclusive, do livro de Hebreus, capítulo 11. Todos peregrinaram pela fé. E o Novo Testamento aponta para o passado, dizendo, veja, ele já veio e nós já temos o cumprimento da profecia. A cruz é o centro da Escritura. O Antigo Testamento aponta para Jesus, por meio da lei, dos escritos e dos profetas. O Novo Testamento, por meio dos evangelhos, das cartas e da revelação, aponta para Jesus. Ele está no centro das Escrituras. Ele é o ápice da Escritura. E todo o texto aponta para ele, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há ninguém como Jesus. Nunca existirá alguém maior do que Jesus. Ele é aquele que tem toda a perfeição e toda a Escritura dá testemunho da sua presença. Toda a Escritura. Que privilégio é nós tomarmos esse livro e saber que ele tem um tema. Ele tem um princípio, uma verdade. E ela aponta para o Senhor Jesus. A fé cristã não são historinhas. A fé cristã não se prega dizendo, era uma vez, não.
a palavra é pregada dizendo, assim diz o Senhor. E Ele fala aos nossos corações. Terceira verdade desse texto. Somente Cristo concede a verdadeira justificação, isto é, o perdão pleno e definitivo dos pecados. Apenas Ele tem poder para transformar de maneira radical a vida humana. Por isso, rejeitá-lo é a mais profunda tragédia que alguém pode experimentar. Você pode ser como um jovem rico e dizer, não, pastor, eu faço caridade, eu obedeço à palavra de Deus, eu vou para a igreja, aliás, pastor, eu sou tão santo que eu vou para várias igrejas, eu não me apego a nenhuma religião, eu sou de Cristo, de todas, e mesmo assim isso não passar de mera religiosidade. Mesmo assim, isso não passar de um mero discurso. Meus irmãos, precisamos entender que a mensagem de Jesus ela é radical, ela transforma. Nós precisamos orar pelos nossos parentes, amigos, conhecidos, não crentes, e dizer, somente Jesus tem poder para transformar radicalmente. Somente Ele tem poder para perdoar os pecados. Não são as nossas obras. Nós que somos cristãos, nós não chegaremos ao céu porque somos os melhores. Não, somos os piores. Foi por isso que Ele nos salvou. Nós chegaremos à presença dEle naquele grande dia, não porque simplesmente eu frequentei a igreja. Frequentar a igreja é apenas um efeito da vida com Cristo. Nós chegaremos na presença de Jesus porque Ele mesmo morreu pelo perdão dos nossos pecados. Satanás pode dizer, mas ele fez isso no passado. Essa mulher fez isso, ela viveu isso. Esse homem era assim. E você pode dizer, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Satanás pode acusar a sua consciência, pode trazer à tona o seu passado de pecado, mas você vai dizer, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. E nós estaremos na presença de Jesus, não por causa de nós mesmos, mas porque Ele é poderoso para nos salvar. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, saiba que negar esta mensagem é uma verdadeira tragédia, porque somente Jesus tem poder de transformar radicalmente uma pessoa. Quarta lição desse texto. Sempre que o evangelho é proclamado, o coração do homem reage de duas maneiras. Um endurecimento e a aceitação com alegria pela fé. Todas as vezes que você for pregar o evangelho para alguém, explicar o evangelho para alguém, proclamar Cristo como Senhor e Salvador, você sempre vai ter duas respostas. Aqueles que rejeitam o evangelho e dizem, não, nós não queremos essa mensagem, nós não queremos se voltar para Cristo, nós não queremos seguir os seus caminhos. Cale-se, pregador, cale-se, irmã, cale-se, irmão, nós não queremos saber de nada acerca do evangelho. E aqueles que dirão, pregue mais, fale mais, eu quero entender mais, eu creio nisso, eu abraço isso, eu quero viver isso. Ou seja, toda vez que o evangelho for pregado, nós teremos duas reações. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, independente da reação das pessoas, você foi chamado simplesmente para fazer uma coisa, falar do que Cristo é, de quem Ele é, do que Ele tem feito, e continuar proclamando a mensagem de salvação. Pastor, eu prego o evangelho para as pessoas da minha casa, mas elas não atentam ao evangelho. Elas nem sequer querem vir à igreja. O seu papel não é converter ninguém. O seu papel não é transformar ninguém, sabe por quê? Porque nós não transformamos nem a nós mesmos. Você não tem poder de transformar um coração de pedra em coração de carne. Você não foi chamado para fazer uma cirurgia da alma de ninguém. Você foi chamado simplesmente para lançar a semente e crer que Deus é poderoso para trabalhar naquela boa terra e ela gerar bons frutos. O seu dever é isso, é falar do que Cristo tem feito, de quem Ele é. Enquanto você está falando de Cristo para as pessoas, você, minha irmã, está falando para o seu neto, para o seu filho, sobrinho, conhecido, alguém afastado da igreja. Enquanto você está falando de Cristo, você está orando dentro de si, dizendo, Senhor, faz o que eu não posso fazer. Senhor, alcança o lugar que eu não consigo alcançar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é especialista em transformar radicalmente a pessoa de dentro para fora. Ele alcança os corações e transforma segundo a sua vontade. E por fim, a obra de Deus segue adiante e nada pode detê-la. Nem a oposição, nem qualquer esforço para frear o evangelho ou calar a igreja.
Cabe à igreja manter-se firme, batalhando pela fé, cumprindo com fidelidade sua missão e confiando que o Evangelho e a palavra de Deus não volta vazia. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Evangelho tem sido pregado entre as nações. E apesar de toda a perseguição ideológica, política, ou seja o que for, a igreja tem crescido, ela continuará crescendo. Que eu e você sejamos como Paulo, anunciando corajosamente quem é Jesus e o que ele fez, onde quer que estejamos. E quando alguém disser, cale-se, cristão, ei, crente, cale-se, você dirá, eu não posso deixar de falar do que tenho visto, ouvido acerca do meu Senhor. Que Deus nos abençoe e que cumpramos a missão. Amém. Fique de pé, por gentileza. Eu quero que nessa oração você peça ao Senhor coragem para falar de Cristo às pessoas à sua volta. Você vai orar. Se você tem no ambiente de trabalho, da universidade, na vizinhança, dos amigos de futebol, nas mulheres do condomínio, enfim, onde quer que você esteja inserido, você vai pedir a Deus, Senhor, me dê coragem para dar testemunho de Ti, daquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo na minha vida. Saiba que tudo aquilo que foi pregado aqui essa noite precisa ser vivido e que nós, como igreja, precisamos cumprir a nossa missão. Feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Oremos.